Ô Guto, que saudade de ti, meu irmão. Minha alma se alegra de ter notícias tuas. Que saudade, meu irmão. Eu fico relembrando, tu me ajuda, né? Aquilo que eu esqueci, o que eu trocar, a lembrar. Mas tem coisas que ficou marcado na nossa alma, na nossa mocidade. Se não der para contar um áudio inteiro, eu vou contar por partes. Mas a primeira parte, eu passei a vida inteira, minha infância, assim, minha mocidade, pelo fato de fazer, ter facilidade de, de fazer amigos. E o futebol me trouxe muito amigos e conhecendo muita gente, eu não conseguia dizer não às vezes para o convite dos amigos e acabava entristecendo meus pais, o senhor, até a Irmandade que viu a gente crescer, né? E às vezes julgavam a nossa atitude, né? Porque é natural mesmo a gente julgar. Os nossos olhos veem automaticamente, nós já geramos o pensamento e nos achamos no direito de julgar, né? Isso é natural de cada um de nós. Não tem como ser diferente. A gente tem isso, é de bate-pronto. Às vezes o julgamento é falado, às vezes só pensamos. Nós julgamos. E o que luta contra tudo isso é o amor de Deus em nós, né? Que nos dá um choque de realidade e às vezes a gente fala, quem sou eu para falar? Quem sou eu para pensar? E assim nós vamos nesse aprendizado, tentando sermos melhores hoje do que fomos ontem, para que um dia possamos ser dignos de entrar no céu. Que a gente sabe que no céu não vai entrar quem fala em línguas bonitas, ou quem pregou mais, ou quem mais foi assíduo na igreja, nunca faltou. Não, a gente sabe que vai entrar no céu o limpo de mão, o puro de coração. E feliz é o coração que germina e transborda amor, né? Porque o amor é quem lava as concupiscências e os erros da nossa carne. Ainda que a nossa carne, às vezes, pelos nossos olhar julgue, mas o amor em nós, ele lava, porque o amor, ele tudo suporta, não suspeita mal. E ficaremos a tarde inteira falando do amor. Mas, irmãos, desse grupo querido, na minha mocidade, um dia eu desempregado, e meus amigos tudo indo para uma balada, né, o famoso Tiradentes. E eu já batizado já. Alguns amigos meus conseguiram dinheiro ilicitamente roubando. E pela criação que a gente teve, mesmo estando às vezes no meio de meninos, moços com um pensamento mais maldoso, parecia que não, mas tínhamos um pouquinho de temor. E esse pouquinho não deixava nós roubar, né? Então eu cheguei pro meu pai, que eu tenho um carinho, um amor, um respeito. Falei para ele, pai, eu não queria roubar para mim poder sair no tira, para mim ir pro tira com os meninos. E eu também tô desempregado. Se o senhor não me dá dinheiro, eu vou ser sincero. Eu não vou contar a história. O senhor me dá dinheiro para ir no Tiradentes? Ele abriu a carteira, falou, ó filho, fico feliz de você vir pedir para mim e eu ter. Porque eu ficaria muito triste se te visse roubando. Não foi isso que eu te ensinei. Vai, filho. Mas ele me deu o dinheiro com uma tristeza na alma e tentou esconder. Mas um olhar não mente. Eu vi que meu pai ficou triste, ele conversou com a minha mãe. E até minha mãe, que era mais explosiva, me passou minha roupa para mim. Aquele ato de amor deles
fizeram que a música mais famosa do momento não conseguisse tocar no meu coração nem na minha alma. Não prestou aquele sábado de Tiradentes para mim. 4 horas da manhã, aquilo foi me apertando, me angustiando. E ele me deu dinheiro para voltar de táxi, se eu quisesse. E eu voltei para casa, vou guardar o dinheiro do táxi e vou voltar para casa. Angustiado, chutando lata, falei, ah, senhor, até quando vai eu batizado te entristecendo? O que parece ser tão legal, quando eu volto para casa eu sempre choro. E sempre era assim. Deus conhece meu coração. Quantas vezes eu chorei querendo não fazer e acabava fazendo. Querendo não beber e acabava bebendo. Querendo não usar droga e acabava usando. Isso me trazia às vezes dias de choro. Mas isso só quem via era minha mãe e o Senhor. E cheguei 6 horas em casa, mais ou menos. E quando eu chego em casa, os irmãos vão lembrar que a nossa casa antigamente tinha uma cerquinha de madeira. E eu pulei a cerquinha de madeira. E os irmãos lembram que no fundo de casa tinha um parreiral de uva. E quando eu chego para entrar pela porta dos fundos, tava o irmão Baltazar, cooperador de salto, com as mãos para trás, lá no fundo, depois da horta. E eu vi o irmão Baltazar cheirando a cigarro, né? Que a gente vai nesses lugares, fica cheirando a tudo que... a bebida. Falei, meu Deus, ainda bem que o irmão Baltazar tá de cabeça baixa, eu vou chamar meu pai e minha mãe para receber eles. Quando eu fiz barulho na chave girando na porta, ele levantou a cabeça. E ele falou, Vítor. Falei, hermano Baltazar, paz de Deus, eu vou chamar meu papá, minha mamá. No, Vítor, no llame. Yo no vim para hablar con tu padre nem com tu madre. Eu vim para hablar com você. Aí eu falei, ô irmão Baltazar, eu cheguei da balada agora, deixa eu só tomar um banho então para mim poder apertar a mão do irmão e dar um ósculo. Não, vem pra cá. Vem, filho. E eu com uma vergonha não sabia onde enfiava a cara. O irmão Baltazar, ele me abraçou. Apertado. Glória a Jesus. Lágrima no olho. Aleluia. Oh, Vítor. Tocou no meu rosto. Sabe, tô desempregado no Uruguai, em Salto. E as coisas da minha casa estavam acabando. Deus sabe de tudo. E fiz uma oração pedindo que Deus me desse uma luz para o que fazer para melhorar as coisas, para comprar o que faltava. E Deus me hizo comprar harina, pegar um pouco de harina que ainda tinha, uma essência de baunilha. E isso na oração. Senhor, eu vou fazer bolinho, rosquinhas. Coloca tu sabor para mim vender, para mim poder comprar o que falta para minha casa. E ele contando que tudo que ele fez, as bacias de rosquinha, farinha se multiplicou. E ele foi para frente de um estabelecimento comercial e vendeu tudo. E ele falou, realmente, o sabor de Deus está aqui. Vendi, vou conseguir comprar o que falta para minha casa. Quando ele foi entrar no mercado, Deus falou para ele, meu servo, primeiro para mim, depois para ti. Mas, Senhor, o que tu requer? Esse dinheiro não é para você comprar o que falta na tua casa. Esse dinheiro é para você viajar para Uruguaiana. Vai para lá ainda essa noite. Você vai chegar de manhã bem cedo lá. Não bate na porta. Não faz barulho. Tu conhece a casa do irmão Luiz? Vai pro fundo, lá no parreiral. Porque 6 horas vai chegar o filho dele, angustiado, com a alma amargurada. E devido às fraquezas dele, ele acha que ele nunca vai ser crente. E que eu não amo ele. Mas diz pra ele que quando ele chora de madrugada, tentando ser melhor e não consegue,
Essas lágrimas são aceitas no céu. Fala para ele que eu amo ele. Dá um abraço nele em nome do Senhor Jesus. Dá um ósculo nele, fala que eu amo ele. E ele falou: Vitor, eu vim do Uruguai, eu tô aqui só para dizer que te amo. Aleluia, glória a Jesus. Eu tô aqui só para dizer que te amo. Naquela glória que envolve nós agora, que nos envolveu lá atrás, acordou o pai e a mãe. E minha mãe falou: valeu a pena eu chorar de madrugada para Deus guardar você. Deus mandou um anjo para dizer que te ama. Na hora em que nós estávamos chorando, Deus falou para o meu pai: o meu servo, me servindo, obedecendo a minha voz, veio dizer para o teu filho o quanto eu amo ele lá no céu. Mas ele veio pela fé, paga a passagem de volta dele, dá dinheiro para ele fazer compra, porque eu preciso passar na casa dele para suprir a necessidade dele. Porque ele fez a minha vontade. Tu não vieros toque mio, custom de miesto. Ele fez a minha vontade, eu vou fazer a dele também. Rei da glória, bendito é o nome do rei. E eu estou aqui com 37 anos, saudade do sul, mas eu lembro da misericórdia de Deus, Guto, do que Deus já fez por nós. E eu posso te falar hoje mais maduro que sou feliz, meu amigo, por todos os dias de fraqueza, porque nelas eu vi o amor que Deus tem, entranhável. Não depende do julgamento humano, do que o homem e a mulher acha. Deus nunca pediu opinião para formar. Deus fez o homem depois que já tinha formado a melancia, o melão, o limão, a laranja, o morango. E já para que o homem não desse opinião de nada, Deus deu para o homem a honra de colocar o nome nas coisas, nos animais. Mas quando nasceu Adão, as coisas já estavam prontas. Então Deus nunca vai pedir opinião humana. Quando Deus ama e não importa. Glória ao nome do Rei. E então Deus me trouxe essa obra para contar. E eu sinto Deus para contar essa obra. Sinto o abraço de Deus. Espero que também aqueles que ouvem possam sentir a doçura do céu. Deus é amor, é manso, é misericórdia. Conteio, tu non tiesto. Que esnoviar obiesto que viu. Esse Deus é misericordioso, que todos possam sentir o que eu estou sentindo. A bondade de Deus, ela está além do tempo, da profundidade. O amor de Deus é inexplicável. Deus que abençoe. Uma feliz tarde a todos, uma semana de... A paz de Deus, meus irmãos. Eu ouvindo que há muitos homens de Deus que têm os olhos, que vê as coisas com o olho de Espírito, com a mente de Cristo. Bom, Toninho já ouviu essa obra, muitos já ouviram, mas eu lembrei de uma obra que Deus fez comigo. Eu nasci, meus pais já eram crentes. E com 10 anos de idade fui perdendo o encanto de congregar no culto de jovem. E conheci o esporte, o futebol pela escola. E, enfim, fui jogar futebol na Argentina, no Uruguai. Fui bicampeão sul-americano. E vim fazer um teste no Corinthians, em São Paulo. Passei no primeiro peneirão, no segundo peneirão. No terceiro peneirão era domingo, tinha jogo oficial, ficou para segunda. E como meu pai, logo que Deus chamou ele, Deus levantou ele para a obra da piedade, para diácono. Quando ele veio na primeira assembleia aqui em São Paulo, ele voltou para a nossa cidade em Uruguaiana, dizendo que, feliz, dizendo que o Brás era uma igreja muito linda. E lá na época a igreja era de madeira, tinha máximo 40 irmãos. E ele maravilhado com a obra de Deus e com o trabalho da obra de Deus, ele falou: quando eu acordei meu sapato estava engraxado e do lado tinha um sapato novo. E tinha um terno novo, e eu com meu terninho surrado. E ele encantado com o amor de obra de Deus na Assembleia, na época de Assembleia, né?
e levou umas fotos para nós. E nós era pequeno, vimos aquelas fotos e eu no meu coração coloquei: bom, mesmo que eu não seja crente, mas o dia que eu for em São Paulo eu preciso conhecer a Igreja do Brás. E eu estava jogando futebol em São Paulo, domingo era jogo oficial, não tinha nada para fazer, fui conhecer o Brás, era batismo. E naquele dia Deus falava com um jogador de futebol que não era da cidade, que vinha de longe, que vinha de um lar pobre, mas que Deus queria a mocidade dele, não o dinheiro, nem o sucesso, nem a fama, mas queria a mocidade daquele jogador de futebol para servi-lo. E Deus me chamou na graça, voltei servindo a Deus. Uruguaiana, reunião da mocidade uma vez por ano, difícil a obra de Deus. No Rio Grande do Sul é bastante difícil, só quem morou ou mora lá sabe o quão difícil é servir a Deus no Rio Grande do Sul. E meus familiares não são crentes, minha família não entendeu por que alguém com uma carreira tão promissora não ficou jogando futebol. Enfim, as lutas, as provas começou a vir, eu comecei a enfraquecer, comecei a jogar de futebol novamente, já batizado. E aí minha família, meus irmãos na congregação, a mãe da Piedade, o pai diácono, cidade pequena, julgava muito por conta eu estava jogando futebol depois de batizado. E muitos por amor, porque viram nós crescer e se achavam um pouco de pai também. E no intuito do amor, às vezes ultrapassavam e me machucavam, batiam. As irmãs, como me viam na beira do alambrado, falava: a minha mãe, Deus se usava dela, hoje ela já dorme no Senhor, tinha um dom de profecia muito bonito, um dom de cura, uma serva de Deus que nos ensinou muito. E então os irmãos falavam: sua mãe tem um dom tão bonito, seu pai diácono, sua mãe da Piedade, você é vergonha da sua casa. Aí daquele que vem o escândalo pela obra de Deus. E aquilo foi me deixando de uma maneira tão angustiante, que um dia eu, desempregado, meu pai jardineiro, trabalhava com fazendeiros, estava na fazenda ganhando o pão de cada dia. Eu peguei uma moto emprestada, fui na fazenda, falei: hoje eu vou falar primeiro com meu pai, depois eu falo com a mãe, porque a mãe sempre é mais difícil de enfrentar. Mas primeiro eu vou falar com meu pai, que eu não... Foi um engano eu ter batizado, uma perca de tempo, porque eu não conseguiria ser crente igual ele e a mãe era. E além de não ter dom nenhum, porque na época eu não era músico, não era selado com a promessa, não orava, eu só congregava. E o adversário entrou de uma forma na minha mente, falou: você não faz nada e ainda o pouco que faz é escandalizar a obra e envergonhar teu pai e tua mãe. Por que você não para de congregar e larga logo essa coisa de servir a Deus? Não vai dar para você. Você não tem característica de crente, você não parece crente, anda sem camisa, jogando futebol sem camisa. Você é vergonha da tua casa. Aí eu cheguei com meu pai estava roçando com uma enxada, e eu vi aquele homem de longe com um chapéu de palha no sol. Ardeu meu coração. Que dor ter que falar para o meu melhor amigo depois de Deus que eu não conseguiria mais servir a Deus, porque eu era muito pequeno e muito fraco. E não tive coragem de falar, saudei ele com ósculo. Ele perguntou o que eu vim fazer, eu falei para ele que eu estava sem fazer nada na cidade e vim ver o que ele estava fazendo na fazenda. E vim ajudar ele, ele me deu uma enxada, passamos o dia inteiro calado, almoçamos calado, e eu não tinha coragem de falar para o meu pai que eu não ia mais ser crente, porque eu sabia que eu ia magoá-lo muito. E eu sempre tive um carinho muito grande por ele, uma amizade muito aberta com os meus pais. Sempre conversamos, dialogamos de tudo, e nos trataram sempre com muito amor. E pelo cabo daquela enxada, aquele homem fez de tudo para me dar educação. E eu sabia que isso magoaria meu pai, então eu falava comigo: Senhor, como pode? Tu se usa tanto do meu pai, um homem de revelação. Será que ele não está vendo que o filho está fraco e não quer mais congregar, não quer mais ser crente? Mas no final do dia ele me deu
um chimarrão, falou assim: pai, gostaria de te dar dinheiro, sabe que você está sofrendo com o desemprego, que teus amigos têm tênis novo, teus amigos têm roupa nova, você usa roupas já velha porque você está sem dinheiro e largou o futebol, não está ganhando mais para jogar. E o pai gostaria de te ajudar mais, mas o pai não tem, filho. Quanto para trazer o sustento para casa? Eu falei: mas eu não estou pedindo, pai. Ele falou: mas eu sei da tua necessidade. Então toma um chimarrão com o pai. E ele foi tomar, me deu um chimarrão. E enquanto ele me dava aquele chimarrão, ele falava para mim: filho, você reparou em tudo que nós fizemos hoje aqui na fazenda? Não foi só nós, porque parece que teve um exército de anjos cortando grama conosco. O serviço rendeu, filho, porque com tudo, com o Senhor fica mais fácil. Tudo com o Senhor rende. E eu tô feliz por isso. Você consegue ver, filho, aquele bem-te-vi sentado na árvore cantando? Eu falei: vejo, pai. Você sabe o que ele fala? Você tá vendo que ele tá cantando lá para o pôr do sol, onde o sol tá se pondo? Falei: tô vendo, mas não sei o que ele tá falando não. Falou: esse bem-te-vi fala as seguintes palavras, filho: Senhor, graças eu te dou por mais um dia, os raios do sol que tu criou, ter esquentado meu ninho junto dos meus pintainhos da fêmea. E a hora que eu tive fome, não faltou bichinho, inseto para mim comer e trazer para os meus pintainhos. Na hora que eu tive sede, teve rios, teve riachos, eu pude escolher aonde beber a água pura. Na hora em que o sol estava muito forte, eu escolhi uma árvore sombrosa para descansar. Bem te vi que vale a pena glorificar o teu nome. Bem te vi que vale a pena te servir. Mas um dia foi embora o gavião, não pegou eu, não pegou meus pintainhos, e eu digo: bem te vi que vale a pena te servir. E eu fiquei maravilhado com o que Deus dava para o meu pai, e ele falou: a mesma coisa é o bem te vi, a mesma coisa é o João de Barro, a mesma coisa é aqueles pintinhos que estão pastando ali do lado junto com a galinha, a mesma coisa é a mamãe pato, a mesma coisa é os cordeiros em volta da ovelha. E todo mundo, filho, tá feliz porque Deus é misericórdia. E eu falei: que bonito, pai. Ele falou: agora você consegue ver um pássaro com as asas abertas lá em cima? Vejo. Aquilo lá é um gavião. Ele é uma ave de rapina, ele vive de pegar os pássaros mais fracos, mais pequenos. E ele está escolhendo alguém para pegar, filho. Está escolhendo alguém porque daqui um pouquinho o sol se põe e ele vai fazer a sua última refeição. Então ele está escolhendo alguém para pegar. E nisso, meu irmão, eu falei assim: e agora? O que vai ser desses pintinhos, dos passarinhos? Ele falou: calma, filho. A natureza também cria seus mecanismos de defesa. Daqui um pouquinho alguém vai ver o gavião no ar e vai cantar um canto diferente. Você vai ver a correria que vai ficar aqui no campo. Irmãos, eu não sei quem avisou, se foi o João de Barro, o bem-te-vi ou o Sabiá. Mas eu sei de uma coisa, meus irmãos. Quando um dos pássaros cantou, a galinha na hora abriu as asas, os passarinhos foram para debaixo e todo mundo se escondeu para as árvores copadas e ficou um silêncio no campo. Os cordeiros foram para perto das ovelhas e eu fiquei maravilhado com aquele espetáculo da natureza. Meu pai falou: eu sei que você está maravilhado, porque você vive na cidade, mas eu que vivo no campo e presto atenção em tudo que o nosso Deus criou, eu vejo esse espetáculo no amanhecer e vejo esse espetáculo no anoitecer, no entardecer, porque a toda hora o Senhor dá um espetáculo para nós. E aí, nesse espetáculo da natureza, ele falou para mim: agora você consegue ver alguém voando com liberdade diante da ameaça de um gavião? Eu falei: não. Ele falou: se você prestar atenção lá naquela flor, existe alguém trabalhando e cumprindo sua missão em paz. Eu vi um beija-flor, e aí eu falei: pai, mas por que ele não corre? Ele falou: olha, filho, o beija-flor pode ser pequenininho, ele pode não ter um canto bonito, mas ele vive do que está dentro daquelas flores. Aquilo lá é uma aguinha doce, e essa aguinha doce é o que dá sustentação para o beija-flor ser o pássaro mais rápido do mundo.
O açúcar de dentro da flor dá energia para ele bater as asas. Só que ao mesmo tempo, filho, quando um beija-flor se vê ameaçado, principalmente por um gavião, ele enfrenta o gavião e joga aquela aguinha doce no olho do gavião. E aquela água doce para o gavião é um ácido e deixa cego o olho do gavião. Então o gavião aprendeu que o beija-flor ele pode até ser pequeno, mas o que está dentro dele é muito poderoso. Sabe, filho, hoje quando você estava vindo de moto para cá, eu perguntei, quem vem de moto lá, Senhor? E o Senhor falou no meu coração, é teu filho, vem cansado, se achando pequeno, vem numa guerra espiritual muito grande e quer te falar que ele quer parar na graça. E eu fiquei aflito, falei, Senhor, o que eu falo para o meu filho? E Deus falou assim, não fala nada. Fica em silêncio, até o final do dia eu vou te dar ciência para pregar sobre a alma do teu filho. Filho, a resposta de Deus já chegou. Ainda que tu não toque, tu não cante, ainda que tu não seja selado com a promessa, ainda que tu não peça hino, ainda que tu só vai dentro da congregação, a congregação é uma flor. Dentro dela existe uma água chamada Palavra de Deus. Ela é mais doce do que o mel. É o alimento essencial para te dar energia para você combater o bom combate e ser rápido a fugir do nosso adversário. Por isso, filho, fica dentro da flor, ainda que tu não toque, ainda que tu sente no último banco, deixa o povo falar, mas todas as vezes que tu entrar dentro da flor, a água da palavra há de alimentar a tua alma. E o gavião, que é o nosso adversário, que te espera lá fora, ele há de te reconhecer que você pode ser pequeno, você pode ser fraco, mas o teu direito de entrar na glória de Deus e a tua vontade de ganhar o reino dos céus é maior. Glória que sair da tua boca é suficiente para que o adversário fale. Ele é pequeno, mas o que está dentro dele é poderoso e eu não consigo matar. Naquela hora Deus tomou meu pai numa linguagem japonesa muito bonita, me deu um abraço, botou a mão na minha cabeça e mandou a vontade de parar e ir embora para o inferno em nome do Senhor Jesus. E pregou coisas que já cumpriram na minha vida. O diabo quer te matar, mas tu vai casar, tu vai ter filhos, para a honra e glória do meu nome. Tu vai viajar, tu vai me servir, porque o Senhor anunciou para mim, o Deus que anunciou para mim no meu coração não é um Deus mentiroso, Ele há de cumprir tudo que Ele está me dando aqui na boca. E muitas dessas coisas já cumpriu na minha vida e eu estou glorificando o nome de Deus. E senti de repartir com os irmãos essa obra que eu guardo com muito carinho dentro da minha alma. Deus que abençoe a todos meus irmãos e perdoa o tempo de áudio, tá bom? Deus, meus irmãos, sobre essa obra que o irmão Samuel, esse assunto que o irmão Samuel está falando da forma que cai da cadeira e trouxe para o espiritual, fez eu lembrar da obra que quando Deus levantou meu pai para o ministério de diácono, ele é um homem simples, é um homem jardineiro, e o saudoso irmão Lixances, junto com alguns irmãos, foram para as ordenações no sul. E quando avisaram ele que ele seria diácono, na época não tinha ancião na cidade, era só ele e era só um cooperador, né? E um cooperador de jovens. E ele ficou muito preocupado com isso, porque foi pouco tempo, ele carregava um 32 na cintura, um homem que tinha saído músicos, tinha um grupo de música, tocava em casas noturnas, e Deus tirou ele dos vícios, e arrancou o vício do cigarro no sábado, e o batismo era no domingo, e um dia antes do batismo Deus batizou a alma dele com a promessa, e com isso limpou todos os vícios, e ele jogou o revólver fora. Enfim, Deus converteu ele. Pouco tempo ele pegou prazer por arrumar, cortar a grama da igreja, porque era uma igrejinha de madeira pequena, crescia muito mato, e ele começou a limpar a igreja com aquele afinco, com aquele amor ainda antes de batizar, um amor pela casa de Deus. Enfim, foi para porteiro, ele e minha mãe foram porteiros. Depois, pouco tempo, Deus separou os dois para o Ministério da Piedade, mas assim, ele ficou preocupado com isso e foi buscar a palavra para que os irmãos não tivessem se equivocado na eleição para o ministério. E Deus mandou a palavra acerca dos valentes de Davi,
e que Deus se agradava daqueles que tinham valentia, e que Deus não era um ser mentiroso, e Ele não podia mentir, que alguém estava ali querendo buscar e entregar o que tinha recebido, sido confiado, e Deus falava: se você não aceitar, você não vai entrar no céu. E ele falava: mas eu não aceito porque eu não sou covarde, eu não quero aceitar porque eu não sei ser diácono. E Deus falava: se você está falando que você não sabe e que não é por covardia, a resposta da boca de Deus é: eu te escolhi porque você não tem condição, e eu serei tua condição. E ele falava: mas quem vai me ensinar a ser diácono se os diáconos moram tão longe daqui, 500 quilômetros, o diácono mais próximo? E Deus falava: você pergunta quem será o teu professor? Serei eu através das plantas, serei eu através dos animais, dos insetos. Observa a natureza, o Senhor sempre foi simples, com o pescador ele usava parábolas da terra. O Senhor é o teu professor, a natureza vai te ensinar como tu ama e respeita o meu povo. E nisso, o meu pai, nós não tínhamos onde morar, Deus preparou casa para nós, um terreno grande, no sul os terrenos são bastante grandes, Deus preparou, e o meu pai tinha sonho de construir no fundo de casa um parreiral de uva, porque ele fazia jardinagem para os fazendeiros, e o sonho dele era ter um parreiral particular para ele cuidar, para ele chamar de dele. E Deus concedeu o desejo do coração do meu pai, deu um parreiral de uva para ele, e faltava um tipo de uva que ele gostaria de ter junto dos seus pés de uva, e ele almejava muito. E um dia ele encontrou essa uva nos escombros de lixo de uma escola, e ele levou esse galho de uva no lixo, chegou em casa, foi plantar feliz, porque era aquela que faltava para a sua coleção de uvas que ele gostaria de adocicar sua boca com sabor, paladar daquela determinada tipo de uva. E naquela alegria dele, ele começou a conversar com aquele pé de uva: eu estou feliz, essa aqui é uma terra abençoada, porque eu não tinha onde morar, mas Deus me deu dignidade, e você faz parte das promessas de Deus, eu estou te plantando numa terra abençoada. E Deus visitou o coração dele e falou assim: sabe, pé de uva, se você me der um cachinho de uva, eu coloco você no melhor lugar do meu quintal. Quando os irmãos vêm em casa, eu vou ficar feliz em apresentar o mais novo integrante da horta, e vou servir do teu fruto, e vou contar sobre que eu te encontrei num escombro de lixo, e da alegria de você fazer parte desta casa. E aquele pé de uva deu um cachinho de uva. E aí meu pai ficou todo feliz, porque ele não tinha nem tamanho e já deu um cachinho de uva. Meu pai foi na fazenda, pegou a terra adubada, mudou ele de lugar, ele ficou contente, deu 16 cachos de uva. Mas após a colheita dos 16 cachos de uva, aquele pé de uva, enquanto os outros estavam verdes, ele estava amarelo. E ele falou: o que está acontecendo? Eu te molho, mas você não absorve os nutrientes da terra, não bebe da água que eu te dou. O que está acontecendo? Enfim, esse pé de uva ficou tão amarelo que ele tocou nos galhos e viu que estava seco, e falou para o pé de uva: olha, como diz a palavra que o galho que não produz é lançado fora, no fogo, eu vou ter que te cortar com tristeza, porque a nossa amizade foi tão bonita, a forma que eu te achei foi tão bonita, e eu achei que teria muitos dias de alegria contigo, e agora tu desanimou, desistiu de lutar. E quando foi cortando aquele pé de uva, estava numa altura assim, de uma garrafa PET, e ele viu que o miolo, quando foi para arrancar a raiz, estava verde. E ele falou: olha, tem um verde dentro de ti muito fraco, mas pela forma em que eu te conheci, é muito bonita, eu não vou desistir de você. Então no Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, lá, as temperaturas são bem intensas. É frio e verão é verão. Então o calor de 45 graus, meu pai levantava 1h da manhã para molhar esse pé de uva, para que quando ele jogasse a água fria não desse choque térmico na raiz. Quando ele menos percebeu, foi na fazenda, pegou terra adubada, trouxe. E quando ele menos percebeu, aquele pé de uva que parecia que estava morto, cresceu, seus galhos foram até para o terreno do vizinho, e colhendo o fruto deu 32 cachos de uva. Foi orar para agradecer, e Deus falou para ele: quando eu te levantei para diácono, você falou que não teria condição e que não tinha professor, e eu te falei que eu seria o teu professor através das plantas. E o pé de uva é como o meu povo na terra. Alguém fala das minhas grandezas, que eu opero, que eu crio, que eu salvo, e a pessoa vem e eu faço com ela um pacto de amizade, de não deixá-la, de não abandoná-la, e de dar para ela, se ela for firme e fiel, a salvação e vida eterna, ver minha face como ela é.
Mas na minha lavoura tem sol forte, tem frio, frio de angústia, de solidão. Tem tanta coisa nessa caminhada, nessa trajetória dentro desta lavoura. E muito do meu povo dá fruto no início, canta, lava a roupa cantando, com alegria, anuncia graça. Estou feliz, Deus fez isso, fez aquilo. Mas depois vem o sol forte, vem o frio, as obras diminuem, a fé junto com elas, a fraqueza vem. Muito do meu povo ficam tão fracos que largam o vestido e põem uma calça, um brinco, um batom na boca. Outros largam o terno, tiram a camisa, vão jogar sinuca num bar. Mas quando o meu povo passar e ver estes que perderam as forças de lutar, automaticamente gera o direito de querer julgar o próprio seu irmão. E aí corta com ele a saudação e a comunhão, finge que não viu no ônibus ou no metrô ou na rua, não sauda. Mas quando todos virarem as costas para o meu povo, você, o diácono, carrega o estandarte do amor. Você é o meu jardineiro e eu sou o dono da lavoura. Eu sei quando a planta está viva e quando dentro dela está gemendo, querendo uma oportunidade. Não te cabe a ti te julgar, mas estender a minha misericórdia como tu estendeu com aquele pé de uva. Não desistiu dela nem de madrugada. Vai, para no bar, dá uma saudação, vai fazer uma visita, vai cortar um cabelo, vai dar um banho, vai fazer uma unha, vai cortar o que precisa cortar, vai podar o que precisa podar, mas não deixa de levar principalmente a água da minha palavra e o adubo do meu amor, porque sem amor nada cresce. E meu pai, Deus visitou, ficou contente, veio uns irmãos de São Paulo em missão para a Argentina, passaram no Rio Grande do Sul, verão, as uvas estavam carregadas, e vieram saudar o pai. Chegaram em casa, saudaram. Irmão, tem 2 casais aqui que Deus mostrou para eles uma casa azul, janela branca na beira do rio e uma família para ser visitada. Passamos na casa de alguns irmãos da cidade e falaram que existe uma casa azul com a janela branca na beira do rio, mas faz mais de 10 anos que essa família não congrega, que o dono da casa anda sem camisa pela rua, as filhas de calça comprida, de brinco, e falaram que lá não vale a pena fazer visita. E Deus não é Deus de confusão, nos trouxe essa revelação em São Paulo e nós passamos aqui para ver com o irmão o que o irmão nos aconselha. Meu pai falou, olha, acabei de colher uma uva, está fresquinha na geladeira, eu vou servir para os irmãos a uva. Enquanto os irmãos comiam a uva, falava o irmão Luiz, eu nunca comi lá em São Paulo uma uva tão doce com essa. O irmão coloca açúcar no pé? Meu pai falou, não, essa qualidade de uva é de uma grande amiga minha e eu vou contar para os irmãos vêm aqui o pé, aonde eu cortei para matar, mas aonde na oportunidade eu vi um verdinho e dei para ela uma chance, e aí ela cresceu, e aqui faz parte do renovo, e é essa a doçura dessa uva, é a gratidão dela para com Deus e comigo, por isso essa doçura. E aí os irmãos, Deus visitou eles, é a casa da beira do rio, vamos lá, foram fazer visita, o irmão José voltou a congregar, Deus levou ele como porteiro na congregação central, a irmã Angélica voltou a congregar, ajudou minha mãe na sala de costura, as filhas continuam lá, casaram, estão servindo a Deus, e são os pezinhos de uva, os frutos das uvas que estão dando fruto e é doce ao paladar do Senhor. E Deus me trouxe de contar essa obra, lembrei dessa obra sobre esse assunto, a misericórdia de Deus, glória a Deus, ela não tem medida, porque só Deus conhece a sinceridade do coração de cada um de nós. Tá bom, meus irmãos? Deus te abençoe. O Senhor me trouxe outra obra para dividir. Como eu comentei com os irmãos, nesse período que meu pai trabalhava, meu pai aposentou nesse mesmo lugar com este fazendeiro, 40 anos junto. E nesse emprego Deus abençoou ele se aposentou. Mas nesse período de 18 anos nós sofremos bastante com a falta das coisas em casa. Meu pai, eu acho que eu já contei essa obra, mas eu senti de contar de novo. Meu pai plantou uma horta. Como ele era jardineiro, ele tinha o sonho de ter um parreiral de uva. E embaixo desse parreiral de uva ele fez uma horta. E a terra da promessa, meus irmãos, tudo que meu pai plantava dava. O pé de tomate dava mais de 40 tomates. Os mamãos
dava mamão com mais de 3 quilos, melão, melancia, enfim. Quando as coisas acabavam dentro da nossa casa, a providência de Deus vinha da horta, daquilo que meu pai tinha plantado com carinho. E chegou um tempo, irmãos, que as coisas acabaram dentro da nossa casa e comíamos mandioca do jeito que dava, cozida, mandioca frita. E fazia 3 meses que nós comíamos mandioca. E no Rio Grande do Sul, o gaúcho tem a fama de gostar de churrasco. E é verdade, o vizinho da direita fazia churrasco, o da esquerda fazia churrasco. E nosso terreno no meio, comíamos mandioca 3 meses, estávamos na horta, colhendo mandioca para comermos. E o cheiro da carne entrou dentro do nosso terreno e começou a doer a nossa barriga. Nós éramos meninos, devíamos ter 5, 6 anos, eu e meu irmão. E chegamos para o meu pai e falou: papai, esse cheiro de carne está doendo a nossa barriga. E nós queríamos tanto comer um pedaço de carne, pai. Mas nós só comemos mandioca. E o meu pai, irmãos, muito amoroso, largou a enxada. Falou: sabe, meus filhos, para tudo tem um tempo determinado. Para todas as coisas há um tempo determinado. E na vida dos vizinhos é o tempo de comer carne. No nosso, o tempo é comer mandioca. E contra o tempo não tem o que nós fazer. Tá bom? Vamos brincar. E nós fomos brincar. E meu pai chamou nós novamente. Vem cá, meninos. Eu não falei para vocês sobre o tempo? Falou, pai. Só que o papai esqueceu de contar para vocês a melhor parte. Sabe o dono do tempo? O dono do tempo é amigo das crianças. E se vocês for no quartinho de vocês, fechar o olhinho e falar assim: dono do tempo, nós não aguenta mais comer mandioca e nós estamos com saudade de comer carne. Passa logo o tempo da mandioca e vem logo com o tempo de nós comer carne. O dono do tempo, que é bom e é cheio de misericórdia, ele vai deixar a oração dos grandes e vai ouvir a oração dos pequenos. Sabe por quê, meninos? Porque o reino dos céus é de vocês. E nós saímos correndo e fizemos aquela oração. E fomos brincar. Passou 7 dias, Deus mandou um irmão, na época era cooperador, hoje ele é ancião. E Deus mandou esse irmão na nossa casa. Esse irmão tem empresa e ele escoava a mercadoria dele para a Argentina e a nossa cidade de Uruguaiana por fazer fronteira com a Argentina. O irmão passou em casa: paz de Deus, irmã Ana, irmão Luiz, minha mãe estava na horta. E este irmão falou: vim beber um copo d'água, estou indo embora. Minha mãe, irmãos, não deixava ninguém sair sem oração da nossa casa. E nossa casa fica próximo de um supermercado. Dia de compra, os irmãos, muito simples, deixavam as bicicletas em casa. E cada irmão que deixava a bicicleta em casa tinha que deixar uma oração. E a minha mãe falou para esse irmão: irmão, Deus conhece a nossa necessidade, deixa um Pai Nosso para nós. Na hora da oração, Deus tomou o seu vaso e falava: sabe, irmã Ana, irmão Luiz, eu sou novo, eu sou um menino de ministério, de idade, e vocês já são de mais idade e também de ministério. E Deus me trouxe uma parte para passar para tua casa, e é uma parte dura, difícil, para passar na casa do diácono e da irmã da Piedade, que eu respeito tanto. Mas eu pedi um sinal: se quando eu chegasse na tua casa vocês estivessem mexendo nas plantas, na horta, e se quando eu mencionasse em ir embora, a irmã falasse: deixa um Pai Nosso, porque grande é a nossa necessidade. Já não era mais eu, Paulo, mas sim Deus me enviando. E eu estou aqui porque Deus me enviou e me trouxe para falar com alguém que está nesta casa, mas não pertence a este lar. Irmão Luiz, fica perto dos teus filhos, a família fica desse canto. Agora Deus vai falar com alguém que mora aqui, mas não faz parte desta casa.
Deus tomou ele com uma autoridade tão bonita. Miséria, o que tu faz dentro da casa do diácono e da irmã da Piedade? Se nós abrirmos a geladeira, nós te encontramos. Se nós abrirmos os armários, nós te encontramos. Se nós abrirmos o bolso do meu servo, nós te vemos você lá. Mas saiba tu, miséria, que esta casa não te pertence, porque o dono do tempo me mandou com uma ordem do céu para ti agora. Arruma tuas malas agora, em nome do Senhor Jesus, e vai embora desta casa. Vai dar lugar para a prosperidade que está esperando tu sair para ela entrar com o mandado do rei. Sabe, irmão Luiz, Deus vai virar o teu cativeiro, porque há 7 dias atrás teve uma conversa com o Senhor do tempo. Aleluia! Teve uma conversa com o Senhor do tempo. Esta conversa foi inocente, foi da boca destes meninos. Deus tomava ele e apontou o dedo para nós. Sabe, meninos, há 7 dias atrás a conversa com o dono do tempo. O dono do tempo ouviu, inclinou seus ouvidos para a terra. E ele manda anunciar para vocês. De hoje em diante nesta casa, de hoje em diante nesta mesa, nunca mais vai faltar carne. Glória ao nome santo do Senhor, eu vou virar o cativeiro do vosso Pai. Glória a Jesus. No outro dia, o patrão do meu pai chegou e chamou meu pai no escritório 8 horas da manhã. Seu Luiz, como eu deixei passar despercebido, faz 18 anos, quase 20 anos que eu não lhe aumento o salário. Como que o senhor sobrevivia, seu Luiz, com salário mínimo, com filhos pequenos, uma família? E meu pai falava, porque, seu Mário, Deus é o meu pastor e nada tem me faltado. O Senhor tem sido o meu socorro presente. Pois é, seu Luiz, eu acredito que o senhor é um homem de muita fé. Mas não está certo. Eu vou aumentar o seu salário 7 vezes mais do que o senhor ganha. E daquele dia em diante nunca mais faltou carne da minha casa. E um dia, irmãos, para encerrar, para nós podermos dormir, descansar, eu estou saindo do trabalho agora. Mas um dia nós ficamos meio que traumatizados com a carne. Toda vez que minha mãe ia cozinhar, mamãe, o que vai ser de mistura? Minha mãe falava, hoje vai ser carne assada, hoje é carne cozida. Mas teve um dia que nós perguntamos, mamãe, o que vai ser de carne hoje? A carne hoje é um segredo, a carne hoje vai ser um mistério. É segredo, vai ser uma surpresa para vocês. E minha mãe fazia nós orar de manhã e à tarde, antes de almoçar, orávamos. Um dia eu presidia, outro dia meu irmão orava, mas orávamos e a minha mãe fazia com que nós orássemos. Naquele dia ela pegou o seu véu e falou, hoje a mamãe não vai participar da oração, só ouvindo. Vocês não vão orar e não vão presidir. Hoje a presidência e a oração é da mãe. E Deus tomou ela e falou as seguintes palavras, Senhor, eu morava numa casinha podre, que chovia muito de madrugada. E eu não merecia, mas a tua misericórdia me alcançou e ouviu o meu gemido numa madrugada fria e me deste uma casa no centro da cidade. E eu sou feliz contigo por todo este bem. Mas não foi para mim que tu prometeu, que nunca mais ia faltar carne na mesa. Foi para os meus filhos, Senhor, que ainda são meninos, que tu prometeu que daquele dia em diante que tu mandou a miséria embora desta casa, nunca mais faltaria carne. Tem arroz, tem feijão, tem macarrão em cima do fogão, mas não tem carne. Mas pela fé que uma vez foi dada aos santos, para que esses meninos saibam que aquele que falou com eles não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. E estes meninos crescerão meninos, e amanhã serão homens, mas saberão que há Deus em Israel. Antes de eu levantar desta oração, eu creio que há de ter mistura para estes meninos saber o Deus a quem servimos. Ah, irmãos, antes da minha mãe encerrar a oração, nós já sentimos o cheiro de frango assado vindo lá da cozinha. E quando levantamos da oração, uma linguagem manifestava do lado de fora. Era a irmã Brinalda, dona de uma padaria. E minha mãe correu, colocou o véu no pescoço, encerrou a oração e saiu para fora para ver de onde vinha aquela linguagem manifestada tão bonita do lado de fora da janela da sala. E a irmã Brinalda abraçou minha mãe e Deus pegou elas numa virtude bonita, linda. E ela falava assim, irmã, eu estava numa angústia terrível dentro da minha alma e numa aflição muito grande.
E Deus falou comigo em voz humana: Brinalda, tu quer que essa tristeza saia da tua alma agora? Quero, Senhor. Pega 2 frangos assados da tua padaria, leva na casa da irmã da Piedade. Ela supre o meu povo, mas precisa ser suprida. E na oração dela está a tua libertação. Bendito é o nome santo do Senhor. Deus libertou a irmã Brinalda, libertou a nossa casa. E nós crescemos, ainda que meninos, hoje já homens com família, sabendo que o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho dele para que se arrependa. E eu senti de contar esta obra, e eu sinto Deus dentro da minha alma para dividir esta obra junto com todos. Ah, irmãos, hoje em dia as aflições nem sempre são o arroz e o feijão. Às vezes hoje o arroz e o feijão, graças à infinita bondade de Deus, está na mesa. Às vezes o que nos falta é a paz para comer este arroz e o feijão. Às vezes o que nos falta é a alegria para comermos este arroz e este feijão. Porque vivemos dias de grande angústias e aflições, mas em tudo o Senhor há de tomar providências, pois Ele é o dono do tempo, foi, é e sempre será o Senhor do tempo. Quem sabe, quem dera, no tempo oportuno de Deus, Ele possa fazer uma obra e o nome dEle ser glorificado na vida de cada um de nós aqui, deste grupo, das nossas casas, das nossas famílias. Glória a Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, Deus abençoe. A paz de Deus, queridos irmãos do Grupo do Amor, nosso querido irmão e amigo, o irmão Roberval, mencionou se eu senti alegria de contar alguma coisa das muitas que temos alcançado das mãos de Deus. E esse grupo, irmão, não tem como não sentir. O nome, ele atrai as maravilhas de Deus, porque o amor, ele é o próprio Cristo, ele é o próprio Deus. E uma obra que Deus fez na minha mãe, na vida dos meus pais, que serviram a Deus com muito amor. E minha mãe já dorme o sono do justo. Ela estava com um câncer já em fase terminal. E quando tinha saúde, irmão, viajava na obra de Deus, com dinheiro, sem dinheiro, porque amava o Senhor de uma forma tão bonita, tão simples e tão especial, que tornou ela uma mulher diferente. Ela veio de um lar muito pobre e alcançou de Deus as misericórdias de Deus. E uma forma dela tentar ser grata a Deus por todo o bem que Deus fez. Deus vai preparar tempo um dia de contar um pouco mais sobre a infância da minha mãe e tudo que Deus fez por ela. Então ela queria tentar pagar o Senhor. Era óbvio que era impossível, mas ela, de todo o seu coração, de toda a sua alma, ela tentou pagar o Senhor um pouquinho por tão grande feito de Deus para com ela. Então fazia frio, irmãos, na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, as temperaturas são muito exatas. E minha mãe tinha um sono leve quando se falava no amor de Deus. Sono de mãe mesmo, quando está com criancinha nova, um bebezinho. O mínimo de barulho ela acordava, mesmo tomando medicações pesadas, porque o câncer judiava dela e ela tomava morfina em doses cavalares de morfina. Mas numa noite madrugada fria, ela cutucou meu pai, falou: bem, acorda. Meu pai acordou. O que foi, amor? Ela falou: bem, tu ouviu o que eu estou ouvindo? E ela fez essa pergunta, irmãos, porque ela e meu pai muitas vezes oravam para dormir e para os dois Deus revelava a mesma revelação. E os dois saíam confirmados por Deus, 2, 3, 4 horas da manhã. E meu pai falou: não, bem, Deus não me trouxe nada. Mas o que Deus te trouxe? Eu ouvi crianças chorando, bem. E eu já perguntei para o Senhor: Senhor,
Meus filhos estão grandes, eu escuto o choro de criança. E aonde, Senhor, que estão chorando estas crianças? E de que estão chorando estas crianças? E sabe o que Deus respondeu para mim, amor? Que estas crianças, elas estão chorando de frio e elas estão chorando de fome. E aonde choram estas crianças, bem? Elas choram no Uruguai, a cidade do país vizinho ao nosso, bem. E que horas são agora? São 3 horas da manhã. Então vai, bem, te troca a minha fralda, troca a minha roupa, arruma este pouco de cabelo que o câncer ainda não levou embora. E vamos lá, bem, porque essas crianças, quem sente fome não pode esperar. Vamos suprir eles. E durante mais de 25 anos, ou 20 anos, entre 20 e 25, meu pai serviu a Deus de bicicleta junto com a minha mãe. Eu tenho uma doce memória de quando a minha mãe e mais 2 irmãs da piedade, a irmã Isabel e a irmã Angelina, suas companheiras, reuniam em casa, oravam e saíam as 3 de bicicleta para suprir o pobre e se dividiam entre cestas básicas, cobertores, em porta-pacote, no guidão da bicicleta, e lá saíam para servir o Senhor. Glória a Jesus. Ah, Rei da Glória. E aí minha mãe falou para o meu pai, vamos lá. E meu pai falou para ela, bem, tu já não tem mais idade, a diabetes já te deixou assim, com problemas para enxergar, e este câncer está acabando com você. Nós não temos mais saúde para andar de bicicleta, e daqui até o Uruguai dá 30, 40 quilômetros. São 3 horas da manhã, hoje está fazendo muito frio, deve estar 2, 3 graus negativo. Como que nós vamos ir lá, meu amor? Oh, bem, falou minha mãe para o meu pai. E porventura tu esqueceu o Deus que me fez ir lá no Uruguai e ouvir essas crianças chorando de frio e de fome? Será que ele iria me mostrar sem não me dar a condição, nos dar a condição de suprir eles, bem? Deus tem carruagens no céu, ele vai tomar o coração de alguém. Daqui um pouquinho alguém chega aí com o carro para nos levar lá. Vamos crer. Meu pai sempre, sendo diácono, sempre honrou a minha mãe e o dom que Deus deu para ela. E o meu pai falou, tá bom, em nome do Senhor Jesus, vamos se arrumar. Arrumou ela, 3h30, quando foram sentar no sofá, buzinou uma Kombi. Era o irmão Antônio, irmão que estava a serviço na cidade de Uruguaiana. E ele era da Bahia, é da Bahia, hoje está nessa cidade. E esse servo de Deus, o irmão Antônio, chegou e falou para o meu pai, o que o irmão já faz arrumado, irmão Luiz? É porque o Espírito de Deus que passou e te acordou também me acordou. Ele falou, foi verdade, irmão. Hoje cedo eu fiz compra aí com cestas básicas, cobertores e deixei na Kombi. E fui dormir agora, essa noite faz muito frio, irmão. E eu estranho o frio daqui, eu sou baiano. E eu tô com muito frio, então vou muito no banheiro. E quando eu voltei, perdi o sono, fui orar. E Deus me trouxe criança chorando de frio e de fome. Glória a Jesus. Eu perguntei para o Senhor, aonde, Senhor, que choram estas crianças? Deus não respondeu, irmão, para mim, a cidade ou o lugar, mas falou para mim, a irmã Ana, da Oba da Piedade, ela sabe, porque eu já mostrei para ela a rua, o bairro e a cidade. Senhor, justo a irmã Ana, que está cega, que está com câncer, e o Senhor me repreendeu, irmão, falou que o olho espiritual da irmã Ana ainda está aberto, porque o céu está aberto. Verdade, irmão. Realmente a minha esposa sabe o rua, o bairro e a cidade. Vamos em nome do Senhor Jesus. Enrolaram minha mãe em vários cobertores, porque Kombi não tem aquecimento. E estava muito frio, temperaturas negativas. Glória a Jesus. E foram, irmãos, quando atravessaram a fronteira da cidade que faz fronteira com a minha cidade, com a nossa cidade de Uruguaiana. Irmã Ana, já atravessamos a fronteira do Uruguai. E agora, irmã? Naquele tempo não tinha GPS, irmãos. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Mas aqueles que confiam no Senhor, Ele é o guarda fiel e o guia fiel do seu povo. Minha mãe ainda sem enxergar, mas falou para ele na comunhão, irmão, vai andando,
Pega essa avenida aí, no final dela, à direita, à esquerda, já entramos em ruas de chão, sim, e as casas já estão diminuindo, sim. E agora tem um capão de eucalipto, um bosque de eucalipto de um lado, e de outro lado poucas casas, e dentro de uma destas casas uma de madeira, sem pintura, a cerquinha é de arame farpado, a luz está acesa. Isso já eram 6:30 da manhã, glória a Jesus. Irmã, sim, essa é a casa, essa é a casa. Daí que vem o choro de frio e de fome. Pode desligar o motor da Kombi. Glória ao Senhor. Quando desligaram o motor da Kombi, que abriram aquela porta da Kombi, saiu uma irmã com véu no pescoço e as criancinhas, glória a Jesus. As crianças saíram na frente e a mãe atrás dizendo: bem que o Senhor fala pela sua palavra, que se o choro vem pela noite, a alegria chega pela manhã, glória a Jesus. Irmãos, e aquela família foi suprida, o nome de Deus está sendo glorificado. E eu senti pelo grupo do amor de mandar esta mensagem. Bendito é o nome santo do Senhor. Foi uma das últimas viagens que Deus deu graça da minha mãe fazer. E posso dizer porque eu acompanhei o sofrimento de 5 anos de câncer. Serviu a Deus pela vida e pela morte. Até o último suspiro ela serviu ao Senhor. E Deus, que não deve nada para ninguém, tem cuidado de mim, que sou filho, da minha esposa, que é nora, da minha filha, que é neta, Ana Luísa. Porque quando a minha filha nasceu com voltas do cordão umbilical enrolada no pescoço. Glória a Jesus, era para estar morta, mas o Deus da vida não era por merecimento meu e nunca será. Mas alguém atrás de mim, que embranqueceu os seus cabelos com a mão no arado, trabalhou por amar o Senhor, atirou o pão sobre as águas, e eu tenho tido a felicidade de colher este pão, glória a Jesus. Por isso a minha voz de gratidão ao céu, seria injusto ficar calado e não enaltecer este Senhor chamado Deus, que é amigo verdadeiro e que socorreu aquela família e tem nos socorrido também. A paz de Deus, o grato amor de Jesus Cristo possa repousar em vossos corações.